O quarto episódio de The Walking Dead não foi bem o que todo mundo esperava. Sério, eu esperava uma continuação do terceiro episódio ali, porque eu fiquei na ansiedade em saber o que aconteceu com o Glenn e com o Rick. Mas, infelizmente, a gente teve aí um especial contando a história do Morgan. Galera, o episódio ele focou mais ali na questão do Morgan. Pelo que parece, ele estava contando a história dele, o porquê que ele parou de matar, o porquê que ele deixou de ser aquela pessoa assim, digamos, que pensava somente nela e, digamos, aquela loucura dele de limpar. Então, o episódio foi focado nisso, mostrando a história dele, como foi que ele conseguiu chegar até onde ele chegou e como ele aprendeu a lutar também, porque, particularmente, ele é dos que lutam bem. E eu achei interessante essa abordagem, mas de cara eu já falo, eu não curti muito o episódio, eu queria a continuação da história. Porém, eu não sei se foi uma jogada de marketing, eu não sei se foi uma jogada de audiência, porque o terceiro episódio foi o episódio mais assistido, digamos aí, no planeta, digamos assim. Eu posso estar exagerando, mas vamos colocar assim, assistido no planeta. E, no entanto, a própria empresa resolveu reprisar o episódio e esse especial do Morgan só passou depois da reprise. Então aí a gente assistiu mais ou menos por volta de meia-noite, meia-noite e 15, que foi o horário que o episódio foi ao ar. Mas assim, a minha opinião é que eu queria ter tido o episódio da continuidade ali. Mas não foi bem assim, e eu acho até bem justificável a questão desse especial do Morgan. Porque no segundo episódio muitas pessoas se questionaram por que ele não matava mais. Que a Carol foi lá e matou o cara que ele deixou vivo. E ele, teoricamente, salvou um dos lobos, levou lá pro, digamos, o quartinho dele e começou a explicar, contar a história pro cara de como ele resolveu parar de matar. E a história foi até interessante. Ele conheceu um cara que ensinou ele a lutar, o cara ensinou ele a controlar a raiva dele e, digamos, trouxe ele para o mundo real. Porque ele estava bem surtado. Para quem se lembra aí da, acho que quarta temporada ou terceira temporada, que o Rick encontra ele estava bem surtado e tal, mas o Rick tentou salvá-lo, tentou ajudá-lo, mas não deu muito certo. E por isso a gente viu aí uma história bem interessante. Ele sozinho no mato, com aquela coisa, limpar, matando tudo quanto era zumbi e pessoas que ele encontrava e, digamos, queimava os corpos. E já em contrapartida, o outro cara lá, que era tranquilo, mais zen, ele matava os zumbis, mas ia lá e dava um funeral digno para os zumbis com a lápide e tudo. Então eu achei interessante essa pegada, mas particularmente, como eu falei, eu não gostei tanto do episódio. Sério, eu até agora tô ansioso para saber o que aconteceu com o Rick. Eu tava ansioso para chegar domingo, agora eu estou ansioso para chegar o outro domingo. E eu acho que tem muita gente que tá na mesma ansiedade que eu. E algumas pessoas até falaram que, criticaram a questão do episódio, outras pessoas gostaram do episódio. Eu fiquei no meio termo porque, tipo, o episódio foi interessante pra história, mas não foi o que eu queria ver. Então eu acho que entra no meio termo aí. Tirando essa parte aí que eu não tenho gostado, o episódio mostrou aí que o Morgan vai tentar salvar aquele lobo. Como ele vai fazer isso e se ele vai conseguir, eu não sei. Mas o cara já deixou claro que vai matar ele e qualquer pessoa que estiver lá, inclusive criança. Então a gente tem uma certa preocupação aí, por que ele tá deixando o cara vivo e como que vai acontecer essa situação e como que vai ser ali a reconstrução de Alexandria, porque, né, particularmente tava tudo quebrado. A Michonne chegou junto com o Rafe. Eu não lembro o nome dos caras, então você já sabe que eu não sou muito bom com o nome, então não estressa com questão de nome, porque nome é coisas complicadas. Mas eles chegaram na cidade e o episódio terminou aí. O Morgan trancando o cara e deixando claro aí que, digamos, ele vai tentar salvar aquela pobre alma. Se ele vai conseguir, fica as questões aí para os próximos episódios. Agora, e você? O que você achou do episódio? Você gostou? Você não gostou?
Você curtiu aí a apresentação da história do Morgan? Será que eles vão fazer a gente ficar na ansiedade colocando outras histórias no meio ali das... Tipo, lançou um episódio que, na minha opinião, pode ser o episódio mais foda da temporada, ou de todas as temporadas. Eles lançaram logo depois digamos, um especial contando a história de um personagem. Será que eles vão fazer isso pra todos? Como que vai ser essa questão? Isso é o problema. Deixa a gente ansioso, deixa a gente preocupado em saber o que vai acontecer. E muitas vezes, quando a gente não consegue ter essas respostas, dá até urticária, a gente fica coçando. Pelo menos eu fico assim. E você? Coloca aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo!